buenas! Como é que estão vocês, meus nobres puxadores de trenó? Eu estou aqui no meio do mato com a Bá. A gente veio se isolar um pouquinho da civilização, apesar de ter umas crianças pentelhas lá ao fundo, berrando. E a gente veio tirar umas férias aqui, fugir um pouquinho da cidade. A gente está no interior de Gramado e, como não poderia deixar de ser, estamos bem longe de Gramado e das atrações. Caça-níqueis e armadilhas de Gramado. Tá? De certa forma dá para dizer que a gente veio atender ao chamado selvagem. E é exatamente disso que eu quero falar para vocês hoje. Porque eu tinha outras histórias para contar antes, né? Outros livros e filmes. E recentemente a gente teve em Porto Alegre uma situação de um vendaval muito forte, que deixou a cidade toda sem luz, caiu muitas árvores e tal, foi bem complicado assim. E aí eu acordei de madrugada, sem luz, né, não tinha o que fazer, e aí peguei um livro que estava lá, um livro curto, e devorei. Tá? Em um dia eu li esse livro de cabo a rabo. Eu estou falando, e deixa eu pegar aqui da minha sacolinha, eu estou sentado numa pedra, de repente a Bárbara falou que provavelmente eu vou cair, mas eu estou falando de O Chamado Selvagem, do Jack London. Cara, que livro, que obra, que coisa maravilhosa. Tá? Eu não fazia ideia que esse livro era tão bom. Em um dia, confesso a vocês que se transformou em um dos meus livros preferidos da minha vida. Tá? Tanto que eu gostei assim da história, tanto que eu gostei dos personagens, tanto que eu gostei da forma do Jack London de escrever. Foi escrito em 1903. Tá? Essa edição aqui é da Príncipes, uma editora que eu não canso de elogiar pelos lançamentos enxutos, sem frescura. O Jack London, como não é muito comum assim nas histórias que a gente conta, assim, que a gente traz, ele conseguiu fama e conseguiu fortuna, não só com essa história aqui, né, O Chamado Selvagem, que foi publicado primeiramente em capítulos numa revista, mas depois também com os lançamentos do Caninos Brancos, O Lobo do Mar e outras histórias que tem um pouquinho essa mesma vibe, assim, esse mesmo clima, tá, do Chamado Selvagem. Eu estava também assistindo uns vídeos do sobrevivencialista brasileiro chamado Júlio Lobo, tá? Que ele fala o seguinte, tá? Que a gente conhece uma pessoa quando ela está com frio, fome ou sede, às vezes com as três coisas juntos. Tá? Quando a pessoa está alimentado, seguro e quentinho, é muito fácil ser civilizado e educado. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessa história, que é interessantíssima porque ela é contada sob o ponto de vista de um cachorro. Tá? É a história de um cachorro, é a saga de um cachorro, mas o interessante é que ela foge completamente, deve ter sido pioneira talvez, daquele tropo que a galera fala, né? daquela fórmula, tipo daquele filme chatíssimo do cachorro lá que fica esperando o Richard Gere, tal, essas coisas. Assim, não, aqui a coisa é real, tá? A gente conhece a história do Buck, tá? Que é um cachorro, que é uma cruza de São Bernardo, tá? Com uma pastora escocesa, que é a mãe dele, é um cachorro grande, um cachorro pesado, forte, ele tem 64 quilos. E ele cresce na fazenda lá do juiz Miller, tá? Onde ele vai caçar, ele passa a vida caçando, tem uma vida muito confortável, e ele cresce junto aos netos do juiz, até um dia em que o empregado lá da fazenda deles, lá, né, rapta o Buck, tá? E leva o Buck para vender, tá? O Buck, porque vê que ele é um cachorro que ele teria assim, um potencial. Tá? E aí leva o cachorro, colocam ele num trem, tá? Até que ele chega na frente, é entregue para um domador, e ele é um bicho completamente inexperiente, ele não sabe como reagir, né? E ele é muito cheio de si, tá? É um cachorro muito humano, isso que é legal. Tá? E ali ele conhece a lei do porrete e das presas, porque esse domador, ele dá uma surra no pobre do animal, e a gente sente junto, a gente sente a cada paulada que o Buck toma, até que ele desmaia de tanta dor. E o Buck, nesse dia, ele recebe uma lição muito importante. A vida do Buck, a partir daí, ela se torna um inferno.
tá? Porque ele é vendido, né, domado e vendido para ser um cachorro de puxar trenó, junto a outros lá de uma determinada matilha, digamos assim. E ele, a partir daí, ele é só mais um. Tá? Ele é vendido por uma dupla que é o Perrault e o François, que são dois mensageiros, né, do correio, que eles têm que ir até o Klondike, no Canadá. Tá? A gente está na época da Corrida do Ouro, tá? E o Klondike, sempre que eu ouço falar da Corrida do Ouro do Klondike, eu me lembro do tio Patinhas, que é onde ele começou a fortuna dele. E aí o Buck ele conhece outros personagens caninos que vão ser muito importantes para a trama. Por exemplo, tem um cachorro branco, né, um husky, tá? Branco, que é o Spitz. Tá? E desde que a gente conhece o Spitz, a gente odeia esse cachorro, tá? Porque ele é talvez um dos grandes vilões da trama. Tá? Eles terminam tendo um embate, assim, uma luta fantástica, tá? Que a gente acompanha assim, e torce, claro, para o Buck. Só que o Buck é o seguinte, não apenas ele é um cachorro forte, mas ele é um cachorro inteligente, ele se adapta com facilidade. Tá? Aí, cara, e o Buck é submetido assim, a provações que ele quase morre. Tá? Eles têm que atravessar uma extensão enorme de terra, sem descanso, sem comida. Tá? Os cachorros são muito maltratados, assim, até que ele é vendido por um trio incompetente, assim, uma família muito despreparada para enfrentar o terreno que eles estão atravessando. Tá? E a gente tem, por exemplo, o Hal, que é um dos caras dessa família, que ele é um babaca completo. Tá? Ele não apenas não entende o que ele está fazendo, como ele submete os animais quase ao limite, assim. Tá? E aí tem uma cena no final que eles encontram um personagem que muda toda a história, que é o John Thornton, tá? Que é um sujeito da montanha, assim, um cara rude, tá? Mas um cara de bom coração. E aí o Hal tá descendo o malho do Buck quase até matar ele. E aí o John Thornton entra e diz, cara, se tu tocar nesse cachorro mais uma vez, tu vai te arrepender. Os caras, ok, xingam ele, viram as costas e tem logo adiante eles têm um fim pouco agradável. Tá? E com o John Thornton, o Buck finalmente conhece o amor. Conhece o amor de uma forma que ele nunca conheceu. E aí, gente, eu tenho que falar o seguinte, tá? Sem qualquer vergonha, emociona. Tá? Tem algumas cenas que emocionam e não é pela pieguice do sofrimento, não é pela, como é que eu vou dizer, não é um melodrama, mas ela te traz algumas coisas assim de dignidade, resiliência, firmeza, tá? Que não são, sei lá, são valores que não estão muito na ordem do dia, né, atualmente, mas que é muito bom relembrar, tá? E são colocados de uma forma muito sem frescura, tá? Mas muito bem escrito, muito bem colocado. A prosa dele ela é dinâmica, ele não perde tempo, é de um jeito que eu gosto, porque o livro é curto. A gente tem aqui 95 páginas nessa edição aqui, tá? Da Príncipes. E o Buck, tá? Esse nosso cachorro tão especial, que a gente cresce junto com ele na história, a gente vai acompanhando a saga do Buck, porque ele vai se tornando cada vez mais forte por dentro e por fora, e aprendendo as coisas como elas são, né? Aprendendo a lei do porrete e da presa, né? De vez em quando, na frente da fogueira, né, nos raros momentos de descanso que ele tem, né, ao longo da jornada, ele começa a sonhar. E ele enxerga um homem primitivo, quase um Neandertal em volta dele, que eu acho que faz relação desse primeiro elo entre o homem e os animais, entre o cachorro, que foi um dos primeiros animais a serem domados, assim, né, com uma função muito específica, assim, de companheiro do homem. Tá? E o Buck, cada vez mais, ele vai ouvindo o chamado selvagem, isso vai puxando ele, porque, claro, ele está numa região completamente inóspita, né? Como eu aqui, até parece, né? Esse livro ele deu fama mundial, né? Como eu falei, ao Jack London. É hoje um dos clássicos absolutos da literatura americana, um dos grandes livros fundadores, assim, né? Do imaginário americano, porque ele tem muito da personalidade
do self-made man americano, aquele cara que por ele mesmo ele vai lá, enfrenta com coragem as adversidades e suplanta elas. Eu fui pesquisar, confesso de forma um tanto ingênua, para saber que filmes já foram feitos baseados em O Chamado Selvagem. Né? Porque eu achei, pô, uma história dessa tem muito potencial. Olha, gente, tem pelo menos 10 filmes. O mais antigo é de 1923, é um filme mudo. E eu estou para dizer para vocês que a cada 10 anos eles fazem uma versão. A gente tem, por exemplo, uma com o Clark Gable, de 1935, que é o primeiro talkie, ou seja, o primeiro filme falado contando essa história. A gente tem depois um com o Charlton Heston, mais adiante, então tu vê, são grandes atores que se envolveram. E a gente tem mais recentemente um com Harrison Ford, né, de 2020, em que o Buck, o cachorro, ele é feito em CGI, acreditem se quiser. Tá? É um cachorro daqueles de bonecão de borracha, tipo filme da Marvel. Esse aí eu não vejo nem que me paguem o ingresso. Tá? Então, essa aí é a história do Chamado Selvagem, um livro maravilhoso. Recomendo a todos, é uma leitura assim, deliciosa. Tem parte triste, mas é um livro que eu acho que deve ser lido. Tá? Traz alguns ensinamentos até, algumas coisas que a gente ainda hoje, quase mais de 100 anos que foi escrito, a gente ainda pode levar para a vida. Dito isso, vamos ao Bazar da Selva, Bazar da Floresta. Tá? Aqui embaixo tem o link para baixar, né, fazer o download de 20.000 libras por um dodô, o meu humilde conto. A Bá está lá embaixo na cabana, tá? Mas a gente lembra sempre dos livros e filmes da Bá, né, o canal dela. E eu vou deixar vocês hoje com uma frase que para mim não fazia muito sentido, mas depois de ler esse livro, eu aprendi por que eles falavam isso, nos desenhos do Pica-Pau. Então, para vocês, galera, marche! Até logo mais, monas!